Olá, graça e paz, coisa boa de entrar em seu lar com o programa Cada Dia. E a pergunta é, onde você está edificando, construindo a sua vida? No programa de hoje, o pastor Hernandes vai compartilhar conosco a palavra de Deus, nos chamando a essa reflexão. Também no programa de hoje, nós vamos agradecer a Deus através de uma oração. Ao final da mensagem, o pastor Hernandes vai orar, abençoando a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Pastor, coisa boa, não só a mensagem, mas também a oração que é feita ao final. É isso mesmo, pastor. Para que possa concluir a mensagem bíblica com a oração. Amém. Então, Deus o use. Amém. Agora nos exortando sobre a construção da nossa casa. Amém. Obrigado, pastor. Que privilégio poder compartilhar com você mais uma vez a palavra de Deus e hoje para tratar deste assunto tão relevante. Construa a sua casa sobre a rocha. Esta figura de linguagem foi usada pelo próprio Senhor Jesus no seu Sermão do Monte, no encerramento do sermão. Jesus trouxe ensinos tão profundos sobre a plataforma do reino de Deus, falando que bem-aventurados são os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os limpos de coração. E ele vai tratando de muitos assuntos importantes para a vida cristã. Mas quando ele chega ao final desse sermão, ele ilustra dizendo o seguinte: aqueles que ouvem a minha palavra e colocam a minha palavra em prática é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva no telhado, batem os ventos, os rios, os ventos na parede, solapam os rios no alicerce e esta casa permanece de pé. Porém, o homem sensato é aquele que ouve e não coloca em prática, é como aquele que constrói sua casa sobre areia. Cai a chuva no telhado, batem os ventos na parede, tocam os rios no alicerce e essa casa desaba, colapsa, porque o alicerce era frágil. Então, temos aqui dois grupos apenas, dois tipos de pessoas apenas. Não são os capitalistas e socialistas, não são os ricos e os pobres, não são os doutores e os analfabetos, não são os religiosos e os não religiosos. São aqueles que, ouvindo, obedecem e aqueles que, ouvindo, não obedecem. Portanto, Jesus está afirmando que não basta apenas você ser um teórico, um religioso. Porque às vezes você está botando a sua vida e construindo a sua casa sobre uma base rota, frágil, areia movediça. Às vezes você está construindo a sua vida achando que você sendo uma boa pessoa, tá bom. Então você está construindo a sua vida sobre a sua moralidade, seus predicados morais, suas pretensas virtudes, seus valores morais. Ou construindo a sua vida em cima do dinheiro, achando que se você tem um determinado recurso financeiro, isso vai dar segurança para você. Ou talvez você está fundamentando a sua vida em cima de uma religião, seja ela qual for. Esses alicerces podem até parecer para você seguros, até chegar a tempestade, até chegar os ventos procelosos, até a enchente transbordar os rios e esta água bater no alicerce da sua casa. Sobre quem você está construindo a sua vida? Então aqui Jesus vai nos mostrar que o sábio, o prudente, é aquele que transforma o conhecimento que tem em prática de vida. É aquele que, ao saber a verdade, não fica apenas no campo teórico, mas põe em prática aquilo que conhecem. Obviamente, Jesus está se referindo aos ensinamentos que ele
passara e transmitira no seu sermão. Alguém pode dizer: que coisa maravilhosa, que coisa linda, que ensinamentos profundos, que ultrapassa os ensinamentos dos maiores filósofos, dos mais ilustrados homens da ciência. Mas você pode aplaudir o Sermão do Monte, você pode admirar os ensinamentos de Jesus, você pode achar que o que ele ensinou é de fato maravilhoso, e ele é o grande mestre, ele não é o alfaiate do efêmero, ele é o escultor do eterno, ele é o mestre dos mestres, o doutor dos doutores, e tudo isso fica no campo da ideia, da teoria, e você está talvez achando que isso é suficiente, e não é. E não é. Agora, preste atenção. Sobre ambas as casas acontecem as mesmas coisas. O que diferencia uma pessoa sábia de uma pessoa imprudente não é o que acontece na vida. Sobre ambas as casas acontecem as mesmas coisas. Cai a mesma chuva no telhado, sopra o mesmo vento na parede, bate o mesmo rio no alicerce. Uma casa cai, a outra fica de pé. Então, quando alguém passando e olhando as duas casas, não vê diferença. Parece tudo igual. O que não se vê é que é o diferencial, é o alicerce. Então, vou lhe dizer que esta rocha sobre a qual a sua casa precisa estar edificada é o próprio Jesus. Ele é a rocha. Ele é o fundamento. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. A pedra é Cristo, a rocha é Cristo. Se você construir a sua vida, a sua casa, a sua família sobre o dinheiro, sobre o sucesso profissional, sobre o conhecimento que você tem, a sabedoria que você granjeou, os amigos que você tem, a sua influência política, a sua influência econômica, ou a tonificação dos músculos do seu corpo, esses bordões são frágeis. Isso não passa de areia, e areia movediça. Construa a sua vida sobre Jesus. Ponha a sua confiança em Jesus. Ele nunca vai desamparar você, ele nunca vai decepcionar você. Nele você tem refúgio eterno, ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, bem seguro no dia da angústia. Às vezes, você vai levando a sua vida muito bem. Você tem dinheiro, você tem saúde, você tem amigos, você tem influência, você frequenta a igreja, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E na hora da crise? E quando a tempestade chegar? E quando a morte bater à sua porta? E quando você tiver que partir para dar contas da sua vida a Deus? Qual foi o fundamento sobre o qual você construiu a sua vida? Hoje, eu encorajo você a pôr sua confiança em Jesus, e só em Jesus. Não é a religião, não são os predicados morais, não são as suas virtudes pessoais, é Jesus, o único refúgio verdadeiro, para o tempo e para a eternidade. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu abras os olhos do nosso coração, dando-nos entendimento e sabedoria espiritual, para compreendermos a importância de Jesus e construirmos a nossa vida sobre ele, a rocha dos séculos. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja. Somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim.
Amém. Graças a Deus. Pastor Hernandes, eu estava me lembrando, enquanto você pregava, esses fatos, né? A tempestade, a chuva, a enchente, os ventos, eles vêm sobre todo tipo de casa. Claro. A diferença é onde essa casa está alicerçada. Exatamente. E essa metáfora de que Jesus é a rocha, ela define muito bem o que a gente realmente precisa. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra de Deus tão clara, o Evangelho como ele é, não é? Então é necessário que nós construamos a nossa casa sobre Jesus. Nossa vida tem que estar em Jesus. Fora de Jesus, pode ser uma casa bonita, mas ela não vai conseguir sobreviver às lutas, às enchentes que virão sobre todos nós. Então, responda a pergunta do início: onde você está construindo a sua casa? Muito edificante essa mensagem. Também edificante o novo livro do pastor Hernandes, o último escrito, aqui eu já falei um pouquinho sobre ele em programas passados, mas esse aqui é o último livro escrito até o momento do pastor Hernandes. Já são 150... 188 agora. Se eu pensar em 50, né? Já tem 188 livros. Graças a Deus. Que bênção. Parabéns, pastor, sobre a vida de Jacó. Amém. Vamos encerrando o programa convidando você para baixar o aplicativo da Sexta Igreja, tanto numa loja aí como outra, né? Você sabe baixar os aplicativos e acompanhe as programações da nossa igreja. Lá tem também no aplicativo a Rádio Pense Bem, 24 horas por dia, e também o número do Disque Paz, 24 horas, uma mensagem bíblica para você. Você liga gratuitamente, 34 se estiver fora de Uberlândia, 25 12 0669, o Disque Paz, que também é uma parceria da Sexta Igreja com Luz para o Caminho. Então, a Luz para o Caminho também fornece esse instrumento de evangelização maravilhoso, que é o Disque Paz. A pessoa liga e ouve uma mensagem de Deus para o seu coração, 24 horas. Então, venha para a Sexta Igreja, você vai adorar. Deus o abençoe. Abraço, gente. Abraço. Prazer, pastor. Tchau, tchau.